Para louvarmos a Deus, vamos cantar o hino de número 200 do Inário Antigo, Provação. Todos falam dos perigos do caminho em que eu estou, mas não veem a luz que brilha ao redor por onde vou. Meu Jesus me guia aos passos e já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Falam mais de desenganos e de dura provação, mas Jesus me ampara sempre e me dá consolação. Meu Jesus me guia aos passos e já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Sei que meu amor é fraco e propendo pra pecar, mas com seu divino auxílio hei de sempre triunfar. Meu Jesus me guia aos passos e já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Amém. Nós agradecemos a presença dos irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão online também. Para a base de nossa oração, vamos ler o texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, verso 12. Que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Vamos nesse momento nos ajoelhar para fazer oração. Pede. Ok. Pai querido, que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigada por nos trazer até a tua casa de oração. Muito obrigada pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão assistindo em casa e pelas inúmeras bênçãos que nos tem concedido. Pedimos que esteja conosco neste culto, que nós possamos louvar o teu nome em palavras, pensamentos e ações, que a mensagem exposta aqui e os louvores sejam todos para a tua honra e tua glória. Nós te pedimos estas coisas, confiando nos méritos de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos agora para uma participação especial. Eu quero chamar aqui à frente o trio Matias.
som. Som. Cristo caminhou na água, por uma tempestuosa
Muito bom podermos ouvir belos louvores ao nosso grandioso Deus. E também é muito bom poder estar aqui neste momento para juntos compartilharmos a palavra de Deus. E que Deus possa alcançar o coração de cada um de vocês nesta noite, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus possa entrar no lar de cada um de vocês também que estão nos assistindo nesta noite. Bem, queridos irmãos, eu tenho orado a Deus para que a mensagem de hoje não seja aquela mensagem que nós gostaríamos de ouvir, mas aquela mensagem que nós precisamos ouvir. E a mensagem que eu quero trazer nesta noite tem uma importância muito grande para cada um de nós. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da tentação. Uma mensagem simples, uma mensagem objetiva, e eu quero chamar a atenção também a você que é jovem, que está nos assistindo de modo especial. E eu sei que o inimigo tomou nota desse assunto, enquanto eu estava preparando esta mensagem. E ele vai fazer de tudo para distrair você, para impedir você de ouvir esta mensagem até o final. Ele vai fazer alguma coisa para distrair você que está aqui nos bancos da igreja, ele vai fazer alguma coisa para distrair você que está aí na sua casa, para você se desviar desta mensagem, porque esta mensagem é muito importante para nós. Então, queridos irmãos, não permita que o inimigo das nossas almas distraia a nossa atenção. Vamos prestar bastante atenção, não vamos permitir que o inimigo atrapalhe você de ouvir esta mensagem. Vamos ouvir com atenção e com reverência. E o meu desejo a você é que nesse ano de 2021, nós possamos fazer um compromisso de verdade com Deus, que nós possamos realmente fazer um propósito com Deus, que nós possamos nos atentar para o tempo em que nós estamos vivendo, para as coisas que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, e que nós possamos realmente entender que nós não temos mais muito tempo a perder neste mundo. Nós precisamos fazer uma entrega completa a Deus, nós precisamos vencer o pecado, precisamos abandonar o pecado e preparar o nosso coração para receber o nosso Senhor e Salvador Jesus, que tão logo virá nas nuvens dos céus. Sabe, prestem bastante atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós sofremos, todos nós passamos por tentações. Todos nós, seja criança, seja adulto, seja jovem, seja idoso, todos nós sofremos, passamos por tentações. E talvez eu esteja falando aqui com alguém que tenha tentado desesperadamente vencer algum pecado. Talvez eu esteja falando com alguém aqui nesta noite que tenha lutado para vencer algum pecado, tem lutado, tem prometido de forma desesperada e tem caído, prometeu novamente a Deus e caiu novamente e de repente já não consegue mais acreditar que é possível vencer a tentação. Queridos irmãos, eu acredito que muitos de nós estamos passando por um problema do pecado acariciado. Sabe o que é pecado acariciado? Aqueles pecados que nós gostamos, mas ao mesmo tempo nós odiamos. Nós sabemos que o pecado destrói a nossa vida, nós sabemos que o pecado destrói a vida das pessoas que estão em nossa volta, mas nós estamos lá, cometendo o pecado. O pecado, irmãos, está arraigado em nosso coração. O pecado está arraigado em nossa mente. E o salmista diz que em pecado concebeu a minha mãe. Já parou para pensar que não importa aonde a gente esteja, nós somos tentados? Se a gente está caminhando pela rua, nós somos tentados. Se a gente olha a vitrine de uma loja, nós somos tentados. A gente entra no restaurante, nós somos tentados. A gente vai no shopping, somos tentados. Em qualquer lugar nós somos tentados e até mesmo dentro da igreja nós também
passamos por tentações. Esta é uma grande realidade. Então, como vencer a tentação? Como posso eu vencer o pecado? O que a Bíblia fala a respeito de tentação? Até onde a tentação é só uma tentação? E quando ela passa a ser então um pecado? Porque uma vez Jesus disse assim: se você olhar de maneira impura com relação a uma mulher, você já adulterou com ela. Então nós podemos perceber, irmãos, que é muito mais do que uma ação. Além de sermos pecadores, o pecado pode ser consumado antes mesmo de uma ação. Então esse é um assunto muito importante, esse é um assunto que nós precisamos compreender pelo menos um pouco. Para isso, vamos ler na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e no verso 13. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a palavra de Deus. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. E junto com esse texto, eu quero fazer um link aqui com um texto da inspiração, Patriarcas e Profetas, página 421. A tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por mais que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Não está no poder da terra nem do inferno compelir alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio, em sua força podemos vencer. Irmãos, eu digo que lá no laboratório do inferno, Satanás personaliza a tentação para cada um. Satanás conhece a fraqueza de cada um e ele trabalha em cima da fraqueza de cada um. E aqui a Bíblia nos traz uma orientação importantíssima para a compreensão desse tema. A nenhum de nós veio uma tentação sobre-humana. A nenhum de nós, ou seja, você nunca foi tentado acima das suas forças. Você nunca foi tentado acima dos seus limites. Por isso nós não temos desculpa. Por isso nós não podemos dizer: ah, pastor, a tentação era muita e eu não pude resistir. Pastor, a tentação era tão grande, pastor, e eu não consegui, eu caí. Você poderia sim vencer. E eu também posso vencer. Não temos desculpa. Jesus disse: olha, da mesma forma que vem a tentação, eu também envio para você o livramento. Todas as vezes que nós pensarmos em ser tentados, todas as vezes que nós pensarmos no pecado, lembre-se de uma coisa, queridos: Deus está do seu lado. Deus está do seu lado te dando força. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, sabe por que isso? Porque é impossível a gente vencer a tentação na hora da tentação. Impossível. A gente vence a tentação antes da tentação chegar. Como, Leandro? Quando eu tenho comunhão com Deus, quando nos primeiros momentos do meu dia, eu busco momentos de comunhão com Deus, quando eu tiro momentos de estudo da palavra de Deus, quando eu faço o meu culto familiar em minha casa, então neste momento eu estou vencendo aquela tentação que vai vir no final do meu dia. Agora, se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não oro a Deus, ou se de manhã cedo eu faço aquela oração formal assim, e já vou para a escola, já vou para o trabalho, eu vou dizer uma coisa para você: você já começou a cair em pecado e não sabe. Irmãos, são as pequenas decisões durante todo o dia, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, aquilo que eu como, aquilo que eu estou lendo, são as coisas que determinam se eu vou ou não vencer a tentação. Por isso a importância de nós vivermos uma vida consagrada, a importância de nós vivermos uma vida inteiramente a Deus nesse tempo final em que nós estamos vivendo.
E há um texto muito importante que está em Tiago, capítulo 1 e no verso 2. Tiago 1 e verso 2. Meus irmãos, desculpem, verso 12, tá? Uma informação para todos nós que queremos vencer o pecado. Aqui diz assim: bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. A Bíblia diz: feliz é aquele que consegue suportar a prova. Feliz é aquele, porque é nas provações que o seu caráter é aperfeiçoado. Então você é um homem feliz, porque você conseguiu vencer as provações. Então, irmãos, Jesus foi tentado, ele sim foi tentado acima dos limites humanos, e ele ainda assim venceu. Então, quando eu decido vencer a tentação, quando eu decido lutar contra o pecado, então eu estou decidindo agora, nesse momento, o meu destino eterno. Sabe, tentar os outros ao pecado é pecado? Sim ou não? Quando você tenta alguém a fazer alguma coisa errada, é pecado? É pecado, irmãos. Tentar alguém ao pecado é pecado. E Satanás vai pagar pelos pecados que ele promoveu, pelos pecados que ele levou as pessoas a cometerem. Ele vai pagar pelos seus pecados, os pecados que ele levou outras pessoas a cometerem, porque tentar alguém ao pecado é pecado. Agora, olha só, deixa eu te falar uma coisa: Satanás não vai pagar o seu pecado. Satanás não vai pagar o seu pecado. Só tem um ser que pode pagar o seu pecado, e esse ser é Cristo Jesus. Ou Jesus paga o seu pecado, ou Satanás é quem vai pagar, aliás, ou você é quem vai pagar o seu pecado. E durante toda essa mensagem, irmãos, só existe um caminho para vencer o pecado, e esse caminho é se Cristo vencer por você. Irmãos, porque se você pudesse vencer por si só, Jesus não precisaria ter vindo a esse mundo. Jesus não precisaria ter deixado a sua glória e vindo a este mundo em forma de homem e vencer em meu lugar. Se você pudesse vencer a tentação por você mesmo. No livro de 1 João, no capítulo 3, e no verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aqui diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras de quem? As obras do diabo. Se não fosse por ele, eu jamais conseguiria vencer o pecado. Jamais. Ele veio e venceu em meu lugar, venceu em nosso lugar, e por isso, se eu aceito Jesus em minha vida, se eu tomo uma decisão de estar ao lado de Cristo, de estar em comunhão com Ele, então, nesse momento, eu passo a ser um vencedor. Pare e pense, olhe para a sua vida, muitas vezes cheia de vergonha. Quantas vezes a sua mãe, quantos anos a sua mãe tem chorado, tem derramado lágrimas por você? Pare e pense na sua vida, se de fato você tem uma vida de comunhão genuína com Deus. Eu garanto que não tem, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo não vive pecando. Queridos irmãos, a tentação não é mais forte do que você pode suportar. Satanás pode tentar você, mas Satanás não pode obrigar você a pecar. Ele não pode obrigar. Aliás, não é dado a ele o direito de encostar em você. Para que isso aconteça, é necessário que você permita, que eu permita que ele faça isso. Satanás não tem essa liberdade. Sabe como a gente permite isso? Todas as vezes que a gente escuta música secular, músicas baixas, torpe, todas as vezes que a gente assiste filmes que deturpam os conceitos bíblicos, sabe o que nós estamos fazendo?
Todas as vezes que nós não fazemos o culto no nosso lar, o culto da manhã e o culto da noite, nós estamos dizendo assim: Satanás, essa casa não tem dono, Satanás. Pode entrar nessa casa, toma conta dessa casa, Satanás. Queridos irmãos, essa é uma grande realidade, irmãos. Por isso, muitas vezes em lares não há amor. O esposo e a esposa vivem em pé de guerra, brigando, os irmãos não se dão bem, o amor faz a curva do lar. Porque falta uma comunhão completa com Deus. Irmãos, o pecado destrói a sua vida, destrói a vida das pessoas em nossa volta. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado o que suporta a provação. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu passo por muitas provações, eu passo por muitas dificuldades, tentações, assim como você, como todos nós sofremos tentações. E se os nossos joelhos não estiverem no chão constantemente, dobrado, nós não suportamos. Nós não suportamos, irmãos. Nós não temos força alguma se a nossa força não vier de Deus. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, por isso que nós temos que dedicar momentos com Deus, priorizar Deus em nossa vida. Somente assim é que nós vamos vencer. E eu pergunto para você: quantas vezes durante esse ano de 2020, esse ano que passou, quantas vezes você dedicou um dia para jejum e oração em favor da sua vida espiritual? Quantas vezes você tem feito isso? Queridos, o livro de Romanos, no capítulo 12, e no verso 2, a palavra de Deus nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, transformai-vos. Transformação. É isso que Deus espera de mim e de você, transformação completa, porque todos nós precisamos de uma transformação total em nossa vida. E tem mais um texto que eu quero linkar aqui, Efésios 4:27, que diz assim: não deis lugar a quem? Não deis lugar ao diabo, irmãos. Você tem dado lugar ao diabo em sua vida? Você tem dado lugar ao inimigo de Deus em sua vida? Você tem deixado Deus dirigir as pequenas coisas na sua vida e também as grandes coisas da sua vida? Ou é você quem está decidindo? Sabe, queridos, é muito simples. Deus não vai obrigar você a nada. Se você achar que está bom do jeito que está para você, Deus não vai forçar você. Deus não vai obrigar você. Ele vai deixar você seguir o caminho do jeito que você acha que está bom para você. Essa é uma das provas de amor de Deus. Ele não força ninguém a nada, Ele não empurra a porta do seu coração. Ele não vai obrigar, mas o amor dele não vai mudar por você. Ele vai continuar tocando, trabalhando no seu coração, esperando que você tome uma decisão definitiva ao lado de Deus. Ele não vai te obrigar. Ele deu o livre arbítrio. No livro Mensagens ao Jovem, na página 82, a Pena Inspirada nos diz assim: e nós temos uma parte a fazer, não nos devemos pôr sem necessidade no caminho da tentação. Deus diz: saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Se associando-nos com coisas do mundo, em busca de prazeres, conformando-nos com as práticas mundanas, unindo os nossos interesses com incrédulos, colocamo-nos aos pés no caminho da tentação e do pecado. Como poderemos esperar que Deus nos guarde de cair? Conservai-vos afastados da influência corruptora do mundo. Não vades sem necessidade a lugares onde as forças do inimigo se acham entrincheiradas fortemente. Não vades para onde sabeis que sereis tentados e desviados. Eu não sei o que acontece com a gente, né? Parece que nós gostamos de nos colocar no terreno perigoso. Parece que nós gostamos de nos colocar no lugar onde nós não devemos nos colocar. E aqui a inspiração está nos dizendo: como nós podemos esperar que Deus nos livre se nós estamos nos colocando no lugar errado? Como? Irmãos,
se você está envolvido num ciclo de amizade, que você percebe que não está te ajudando na sua vida espiritual, saia, ainda que esse ciclo de amizade seja da própria igreja. Se você acha que o seu trabalho está te afastando espiritualmente, saia. Se você acha que a sua namorada está atrapalhando o seu crescimento espiritual, deixe ela. Custe o que custar, pague o preço. Se é o seu trabalho, se é o teu celular, se é a televisão, se é o computador, deixe-o. Deixe, irmãos. Queridos, a Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal da terra. Para que serve o sal se não for para salgar, para temperar? Se assim não for, então lança fora. Irmãos, você tem dado lugar ao inimigo de Deus na sua vida? Como? Como eu posso dar lugar ao inimigo de Deus em minha vida? E eu digo para você, o que você assiste? Irmãos, eu não sou contra a televisão. Nem um pouquinho, não sou contra a televisão. Mas existem muitos adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, que passam horas do seu dia assistindo novela, assistindo filmes de Netflix, passam horas do seu dia assistindo Big Brother. Irmãos, em nome de Jesus, queridos irmãos, até pornografia, irmãos. Isso eu não quero falar sobre isso agora, porque quem faz esse tipo de coisa sabe o caminho que ele está. Mas, irmãos, tudo isso é uma dramaturgia, tudo que é contra, tudo que é errado e contrário aos princípios da Bíblia é ali feito e realizado. E aí a gente começa a dizer assim, não, está tudo bem, eu consigo fazer diferença entre a vida real e uma novela, não, está tudo bem, para mim está tudo ok. E dali a pouco você começa a torcer para que o marido traia a sua esposa com outra menina. Dali a pouco você está assistindo o filme e começa a torcer para que o bandido faça um assalto ao banco, para que ele mate o seu inimigo. Veja até onde foi o nosso conceito, queridos. Até onde foi. Tudo isso sendo uma dramaturgia. E a gente vai dizendo, não é bem assim, não. Eu consigo fazer discernimento. A gente parece que está naquele encontro, assim, sabe, do Rio Negro com o Rio Solimões, aí tem aquelas espumas, assim, bem no meio, assim, que o problema não é nem o preto, e o problema não é o branco, o problema é aquela área cinza da vida que a gente vive. Olha, veja bem, não está bem preto, mas não está bem branco, tá meio cinza, tá tudo bem. Irmãos, nós precisamos definir de que lado nós estamos. Ou nós passamos a amar as coisas que Deus ama e a odiar as coisas que Deus odeia, ou nós não vamos ter uma vida cristã, ou nós somos cristãos ou nós não somos, irmãos. Nós precisamos definir de que lado nós estamos, temos que definir, irmãos. Você tem gastado tempo com aquilo que não está te elevando espiritualmente? Às vezes nós rompemos os nossos limites porque nós não estabelecemos limites dentro do princípio da palavra de Deus. E aí nós chegamos num momento tão confuso que a gente nem sabe quem é que nós somos. Queridos irmãos, quem é você? Você está sendo aquela pessoa que fica recebendo qualquer coisa? Coisas que não edificam na sua vida espiritual? Coisas que não estão te elevando espiritualmente, me desculpe, irmãos, mas isso o mundo conhece como lata de lixo. Vão jogando qualquer coisa lá dentro, e é isso que Satanás está fazendo com a nossa igreja, é isso que Satanás está fazendo com o mundo, está enchendo as pessoas de lixo, mas você não é lixo, você é templo de Deus, você é sal, você é a luz desse mundo, templo do Espírito Santo. Queridos irmãos, temos que cuidar com aquilo que influencia os nossos pensamentos, porque todos os nossos pecados começam aqui na nossa mente, aquilo que está nos influenciando. Nós temos que ter maturidade, irmãos, maturidade para dizer não, temos que ter maturidade para dizer eu não posso, eu não quero, eu não devo, eu não vou, ainda que isso tenha que custar alguma coisa.
ainda que eu tenha que perder o meu emprego, ainda que eu tenha que perder a namorada, ainda que eu tenha que perder algo que eu goste, temos que ter maturidade para dizer não. Deus quer decidir por você, mas Deus não pode fazer isso. Ele não vai fazer isso por você. Há um texto, irmãos, do livro de Tiago, do capítulo 4, perdão. E no verso 7 ao verso 10, a palavra de Deus diz assim: sujeitai, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração, sente as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos irmãos, eu disse para vocês no início dessa mensagem, que essa mensagem era uma mensagem forte. Que essa mensagem, e eu orei a Deus para que eu não viesse falar aqui aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Irmãos, eu entendi aqui, o que me chamou a atenção nesse texto, é que voz de duplo ânimo, posso estar errado, mas eu entendi aqui que isso é uma pessoa que ama a Deus e ao mesmo tempo ele ama as coisas do mundo. Ele ama as coisas de Deus e ao mesmo tempo ele vive no pecado. É a luta do cristão. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Quando nós sentimos nossas misérias, aqui diz, quando nós sentimos nossas misérias, quando nos arrependemos, nós nos achegamos a Deus, e Deus se achega a nós, e Satanás sai, porque aqui não tem lugar para ele, uma vez que eu me entreguei a Deus, o meu coração então é preenchido, Satanás se afasta, porque você tomou a decisão de permanecer firme ao lado de Deus. E se você tiver uma comunhão tal com Cristo, uma comunhão real com Cristo, então vencerá o pecado. Queridos, quer ser um vencedor? Se eu realmente quero ser um vencedor, então é hora de nós entendermos que nós precisamos viver uma vida de louvor a Deus em todo instante, porque é o clima de louvor que Deus se faz presente. Não é porque Ele quer ser exaltado, não, é porque Ele sabe que é nesse clima que Ele se faz presente, e nós precisamos viver uma vida de louvor, essa vida de glorificação a Deus constante, porque hoje Ele está sussurrando no seu coração, hoje Ele está dizendo, eu quero entrar na sua vida, mas você precisa deixar, você precisa permitir que eu faça isso, eu morri por você, eu sofri por você, você está entendendo isso? Queridos irmãos, decida tornar o ano de 2021, o ano do comprometimento, o ano da transformação espiritual da sua vida. Faça do ano de 2020 o ano de propósito para receber o poder do Espírito Santo em plenitude, para que nós juntos, enquanto igreja, possamos proclamar o Evangelho a este mundo na reta final em que estamos vivendo. Que Deus toque no seu coração, que Deus entre na sua vida e transforme a sua vida, que Deus faça isso em nossa vida. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração.
Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como do alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Que a minha vida, farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora. Amém. Vamos, nesse momento, finalizar o culto. Antes, vamos fazer a oração? Vamos fazer a oração final. Querido Pai Celestial,
É em nome de Jesus que nós estamos aqui neste lugar, agradecidos porque o Senhor nos dá a oportunidade, o Senhor nos dá o dom da vida, o Senhor a cada dia nos concede a graça para que nós possamos entregar a nossa vida em Ti, Senhor, que nós possamos entregar a nossa vida aos Teus braços de amor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o perdão dos nossos pecados. O Senhor morreu por nós, na cruz do Calvário. Querido Pai, por favor, nós somos tão pecadores, nós somos tão ingratos, ajude a sermos melhores a cada dia, Senhor. Ajude para que juntos, com o Teu poder, possamos, e com a nossa cooperação, possamos vencer, Senhor, vencer o pecado. Perdoe os nossos pecados, por favor, ó Deus. Que Teu Espírito Santo entre em nosso coração, transforme a nossa vida, transforme o nosso caráter. Que o Senhor visite o lar, visite o coração de cada um, Senhor, que está nos assistindo nesse momento. Que Teu poder, Senhor, venha estar habitando e transformando a cada um. Querido Pai Celestial, nós não merecemos nada. Peço uma bênção pelo Teu povo em toda a face da terra. Peço uma bênção por aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, diante deste momento em que nós estamos vivendo. E ajude, Senhor, a despertar o nosso coração para entendermos o quão próximo está a Tua volta, Senhor. E que nós possamos fazer um preparo para ver o nosso Salvador Jesus nas nuvens dos céus. Abençoe os nossos familiares aqui representados. Abençoe o lar de cada um, Senhor, nesse momento. Estenda a Tua mão poderosa, Senhor. O Senhor sabe as necessidades de cada um. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, confiando nos méritos do nosso amado e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Vamos, neste momento, cantar o hino de número 230 para a recolha da oferta. Graças dou, sim, pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por Teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Nós rendemos graças ao nosso Deus pela oportunidade de ofertar. Que a mesma seja para a honra e para a glória do nosso Salvador e que o Senhor abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos os irmãos aqui na igreja, os irmãos que estiveram conosco, pelos louvores que foram entoados a Deus, principalmente pela mensagem. E vamos agora inclinar as nossas fontes para a conclusão. Finalizamos este culto em nome de Jesus, que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre todos nós.